Por que a Europa está construindo um túnel de 57 km através de uma montanha? Bem-vindo ao Vale de Susa, no norte da Itália, uma pitoresca região montanhosa, perto da fronteira com a França. A vida aqui é calma, pacífica e fácil, mas abaixo do solo, um dos maiores projetos de construção da Europa está ganhando ritmo. Em apenas alguns anos, uma enorme ferrovia de alta velocidade passará por aqui, como parte da nova rede transeuropeia de transportes, mas há um pequeno problema no caminho, uma enorme cordilheira. Para conquistar esse difícil terreno, as equipes de construção estão tendo que cavar os túneis mais fundos do que nunca cavaram antes, mas o projeto também enfrentou forte oposição e alguns desafios bastante grandes. É assim que o túnel ferroviário mais longo do mundo está sendo construído, bem no meio dos Alpes. Se você deseja viajar entre duas das maiores cidades da França e da Itália, pode até parecer bastante simples fazer esta viagem a princípio. Elas estão separadas por apenas algumas centenas de quilômetros. Na verdade, o trem que faz este percurso leva cerca de 4 horas para atravessar as montanhas. Grande parte do longo e sinuoso percurso foi construído há séculos, e de acordo com alguns, o túnel não atende mais aos padrões internacionais. O túnel Frejus existe desde 1871, mas hoje em dia ele simplesmente não é mais largo o suficiente. Há apenas um único tubo e a linha foi construída em um declive. Portanto, os trens usam mais energia do que em uma superfície mais plana, porque as linhas originais já estão bem ultrapassadas, como o Brenner, o Simplon e o Gotthard, e o Frejus foram construídos no final do século XIX, meados do final do século XIX e início do século XX. Eles foram construídos com um padrão e graus diferentes. Por causa da montanha, eles têm graus íngremes e às vezes eles não são adequados para o tráfego de mercadorias mais modernas. E no entanto, apesar de suas desvantagens, muitas pessoas ainda têm uma queda por essa peça histórica da infraestrutura, que foi atualizada para trens modernos nos anos 2000. Na época de sua inauguração, ele tornou-se o maior túnel ferroviário do mundo, onde técnicas como perfuração pneumática e escavação com diamante foram pioneiras. Com o tempo, porém, a linha foi muito menos usada do que deveria, e agora ela tem que dar espaço para algo muito maior. Desde 2013 estão em andamento os trabalhos na rede transeuropeia de transportes, uma enorme rede de ligações de transporte novas e melhoradas por toda a Europa. Existem 9 rotas principais no total, incluindo o gigante corredor SkyMed, que vai da Finlândia a Malta. É onde o Fehmarnbelt Fixed Link e o Brenner Base Tunnel, uma ferrovia de 55 km através dos Alpes, estão em construção. Mas para completar os 3.000 km do corredor mediterrâneo, que vai de leste a oeste e conecta a Hungria à Espanha, é necessário um buraco ainda maior. O túnel de base do Monte Cenis é a principal seleção de engenharia desta nova ligação ferroviária entre Lyon e Turim, sobre o qual se fala desde 1990, com 57,5 km, ele receberá o título de túnel ferroviário único mais longo do mundo quando for concluído, superando o Brenner e o Gotthard Base Tunnel, que foi concluído em 2016. Inteligentemente chamada de linha Lyon-Turim, ela usará métodos modernos de construção para ir muito mais fundo no subterrâneo do que a ferrovia atual, o que significa que não terá subidas e será uma rota mais direta entre as cidades. Mas também significa abrir túneis através de rochas muito mais montanhosas. Por isso é chamado de túnel de base, porque ao invés de ganhar altura e subir o vale tentando chegar ao ponto mais curto possível para atravessar a montanha, a inclinação da sua linha deve ser muito mais baixa. Claro, você tem que estar na base da montanha, então ao invés de 13, seu túnel chega a 50, 55 ou até 60 km, como a maioria desses túneis de base. Construído para passageiros e carga, ele se estenderá por mais de 270 km no total, com 70% da linha na França e os outros 30% na Itália. A construção e gestão do túnel transfronteiriço está a cargo do Túnel Europlim Lyon-Torino, ou TELT, copropriedade dos governos franceses e italiano. Há uma abordagem conjunta para o financiamento também. A linha interna deve custar cerca de 27 bilhões de dólares, com 9 bilhões indo para o túnel principal. 40%
70% do dinheiro vem da União Europeia, com a Itália colocando 35% e a França os 25% restantes. A nova linha não é apenas um elo fundamental na rede europeia, ela também promete grandes benefícios ambientais. Uma vez operacional, a ferrovia deverá retirar mais de 1 milhão de caminhões das estradas, que reduziria as emissões de CO2 em 3 milhões de toneladas por ano. Depois também tem a economia de tempo, que será de cerca de 2 horas a menos que o tempo atual de viagem entre as duas cidades. Para a construção desse novo túnel, é justo dizer que a tecnologia evoluiu um pouco, mas para muito do trabalho que está sendo feito até agora, a tecnologia usada é bastante semelhante com as anteriores. Para passar por áreas de solo particularmente dura, as equipes de construção ainda estão usando a abordagem tradicional de perfuração e detonação. Isso envolve uma combinação de grandes máquinas de perfuração que abrem caminho através da rocha, com a ajuda dos bons explosivos à moda antiga. Mas é claro que, em um megaprojeto do século XXI como este, novos métodos também estão sendo implementados, incluindo enormes máquinas de perfuração de túneis, ou os famosos TBMs. Você realmente não pode usar apenas um método de escavação para concluir este projeto. Não tem como você saber o que há no subsolo, porque você simplesmente não pode fazer a coleta e a amostragem normal, pois o túnel é muito profundo. O que eles fazem são túneis exploratórios. Muito desse trabalho foi feito, e isso é saber o que tem dentro. Quer dizer, você tem que cavar antes de cavar. Dos 162 quilômetros de trechos subterrâneos que precisam ser construídos no total, incluindo túneis de acesso e poços, cerca de 1/5 já foram concluídos, com grande parte da construção feita entre 2015 e 2019. Por um tempo depois, não aconteceu muita coisa, em parte devido à pandemia, e não havia sido definido quais empresas fariam o trabalho restante. Isso foi até 2021, quando 3 contratos maciços foram assinados, mas apenas na França. Agora o portal de entrada para o túnel principal já está em andamento. O plano para concluir a construção na Itália deve ser anunciado ainda em 2023. No próprio túnel de base há um longo caminho a percorrer. Apenas mais de 10 km foram concluídos em uma direção do lado francês. Isso foi feito usando um TBM fantasticamente chamado de Federica, que passou 3 anos escavando a geologia mais complexa das montanhas. Uma vez terminado, foi desmontado e removido através de um dos poços que havia sido construídos anteriormente. Os outros 7 TBMs serão usados no restante do projeto. Agora, para criar um túnel gigante como este, não basta cavar horizontalmente, você tem que subir um pouco também, porque você precisa de ventilação, principalmente para que o ar seja respirável e livre de fumaça se o túnel precisar ser evacuado. No túnel de base do Monte Cenis, 4 sistemas de ventilação e poços estão sendo construídos, cada um com 5,2 metros de diâmetro e 500 metros de profundidade. Isso é mais do que a altura do World Financial Center de Xangai. Eles são feitos perfurando um buraco estreito do chão até o túnel, onde uma cabeça de corte especial é anexada. O resultado é o que chamamos de máquina de madrilhamento ascendente, que escava o poço de baixo para cima. Há muito trabalho a fazer aqui, mas ainda é cedo. A linha deve ficar pronta só em 2032. Agora, se você já assistiu a 1 ou 2 vídeos sobre grandes projetos de infraestrutura, você saberá que geralmente há algum tipo de oposição nessas construções, e com a ferrovia Lyon-Turim não é diferente, mas este projeto realmente enfrentou muita reação ao longo do tempo. Na Itália, um movimento chamado Notavi vem fazendo campanha contra ele por décadas. Seu local de origem, bem, o Vale de Susa. TAV significa Treno Alta Velocità, que significa trem de alta velocidade em italiano. O grupo organizou vários protestos, alguns envolvendo dezenas de milhares de pessoas e outros até provocando confrontos com a polícia local. Eles dizem que o túnel vai causar muitos danos à terra, e segundo eles, o dinheiro poderia ser melhor gasto em outros serviços, como hospitais, por exemplo. Embora mudanças na rota tenham sido feitas para resolver suas preocupações no passado, muitos ainda são contra o projeto. Houve resistência na França também, com até mesmo o prefeito da cidade de Lyon pedindo a interrupção do projeto. Os opositores criticaram o impacto ambiental que a construção desse túnel irá causar. Eles acreditam que os fundos devem ser redirecionados para a linha existente e reivindicam milhões de euros destinados a infraestruturas ferroviárias da região, que segundo eles deveriam ser destinadas para a melhoria dos mesmos.
Apesar de tudo isso, com o apoio contínuo dos governos e da União Europeia, o projeto está avançando. Acho que foi uma má escolha política divulgar este projeto como uma linha de alta velocidade. Por mais que eu ache que haja um mercado para trens de alta velocidade entre a Itália e a França, a demanda não é tão grande assim para justificar um túnel de base completo e complexo como esse. Mas se será feito como foi feito na Suíça, o Gotthard Base Tunnel não foi construído para trens de passageiros, mas para centenas de trens de carga que utilizam para ir do norte da Itália para a Alemanha e vice-versa. A princípio o projeto era para trens de passageiros, mas ao longo dos anos acabou sendo para trens de carga. Este projeto talvez possa ter sofrido mais pressão do que o normal, mesmo para uma ferrovia de alta velocidade, mas a linha Lyon-Turim agora está ganhando velocidade. Vamos torcer para que não demore mais algumas décadas até que esse projeto seja concluído, prometendo viagens e comércio com baixo teor de carbono e fornecendo uma peça que faltava no quebra-cabeça dos transportes na Europa. Há muitos pontos positivos para ambos os países e para o continente em geral. As comunidades pegas no meio podem não concordar muito, mas olhando pelo lado da engenharia de construção, você não encontrará muitos projetos mais impressionantes ou ambiciosos do que esse. E como sempre, se você gostou deste vídeo e deseja obter mais conhecimento, certifique-se de que você está inscrito no canal e até o próximo vídeo.